Olá a todos, eu sou o professor Luís Carvalho. Estou aqui hoje para dar uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana. A aula de hoje tem como seguinte tema: Sistema Respiratório. O que é, na verdade, o sistema respiratório? Grande parte dos estudantes já ouviu falar do sistema respiratório e acredito que tem uma noção do que é o sistema respiratório. Mas, no entanto, eu quero passar um conceito a todos vocês do sistema respiratório. O sistema respiratório é, na verdade, um sistema formado por um conjunto de órgãos. Órgãos esses que têm como finalidade efetuar as trocas gasosas. Trocas gasosas essas que serão entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Se prestarem atenção nessa imagem, vão perceber que toda esta zona que aqui se encontra, não é? Tanto esta também e esta zona, vai ser, na verdade, a zona onde encontraremos os órgãos do sistema respiratório. O sistema respiratório apresenta uma divisão e uma constituição. Começaremos pela divisão. O sistema respiratório encontra-se dividido de duas formas. A primeira, as vias aéreas superiores, que também são tratadas como trato respiratório superior, ou ainda as vias aéreas inferiores, que também é tratado como trato respiratório inferior. O trato respiratório superior encontra-se constituído por três órgãos. Órgãos estes que são os seguintes. Primeiro, cavidade nasal. Esta cavidade nasal, na verdade, encontra-se nesta região. Esta região que estou agora a sinalizar representa a cavidade nasal. Cavidade nasal que também pode ser chamada de fossa nasal. Algumas literaturas, algumas referências bibliográficas mencionam a cavidade nasal como sendo as fossas nasais. Segundo, encontraremos a faringe. A faringe que corresponde a esta zona. Toda esta zona, nesta região, vai corresponder à faringe, que é o órgão que dá continuidade à cavidade nasal. O órgão a seguir é a laringe. E se prestarem atenção, a laringe será representada por esta zona. Esta zona representa a laringe. Então, estes três itens ou órgãos que foram mencionados agora vão representar o trato respiratório superior. Passemos então ao trato respiratório inferior. O trato respiratório inferior será constituído inicialmente pela traqueia. Este órgão que temos aqui, traqueia, é um órgão sob a forma de um tubo. Esta mesma traqueia vai, na verdade, subdividir-se. Era um órgão, mas dará origem a dois órgãos. Estes dois órgãos vão receber o nome de brônquios. Este é o brônquio direito e este aqui o brônquio esquerdo. Serão os brônquios que serão originados por meio da traqueia. Depois dos brônquios, que são estas zonas aqui, nós teremos os bronquíolos, que são as ramificações dos brônquios. E aparecem aqui nesta zona, os bronquíolos, estas ramificações, não é? Sob a forma de raízes, são os bronquíolos. Estes bronquíolos vão, na verdade, conectar-se aos alvéolos presentes nos pulmões. Não temos aqui referência dos alvéolos, mas no mapa à nossa direita nós podemos visualizar aqui os alvéolos. Esses alvéolos, na verdade, encontram-se nos pulmões. Foi feita aqui uma ampliação para a gente poder observar melhor esses alvéolos que encontram-se dentro dos pulmões. Depois dos alvéolos, temos os pulmões propriamente ditos, que é este aqui. Este é um pulmão que sofreu um corte
frontal ou coronal, onde a parte anterior foi retirada para podermos visualizar os órgãos no interior deste pulmão. A imagem mais à esquerda, se vocês observarem, também encontramos pulmões, mas estes pulmões não passaram por um corte. Por essa razão, a gente não consegue visualizar os órgãos do seu interior. Então, temos aqui a imagem sem corte e temos aqui a imagem já com um corte, que é o corte coronal. As imagens que fizemos aqui referência também são apresentadas na figura ao lado. Desde a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, pese embora os brônquios, os bronquíolos não são visualizados, muito menos o alvéolo, são também visualizados os pulmões. Todos os itens que aqui fizemos referência aparecem também na outra figura, embora que a outra figura aparece sem algum tipo de corte. Importa também referir as funções do sistema respiratório. Nós, na aula de hoje, vamos mencionar as funções de forma generalizada. As 4 funções que aqui encontram-se expostas são funções generalizadas do sistema respiratório. Em momento oportuno, nós falaremos sobre as funções individualizadas de cada um dos órgãos. A primeira função do sistema respiratório de forma generalizada é, na verdade, a captação do oxigênio no meio exterior. Nós sabemos que no nosso meio exterior existe oxigênio. E este oxigênio será captado para o nosso organismo e é função, então, do sistema respiratório efetuar essa captação. Depois disso, temos ainda como função generalizada as trocas oxidativas. Serão trocas de oxigênio por dióxido de carbono. Ou seja, a gente recebe do meio ambiente ou da natureza o oxigênio e depois de utilizado, a gente devolve para o meio exterior ou para a natureza o dióxido de carbono. Então, estas são as trocas oxidativas. E no terceiro ponto, temos também a eliminação do dióxido de carbono. A gente precisa eliminar o dióxido de carbono porque o dióxido de carbono é nocivo ao nosso organismo. Ou seja, faz mal. Podemos considerar o dióxido de carbono como lixo sob estado gasoso. Grandes quantidades de dióxido de carbono no nosso organismo pode fazer com que nós entremos em inconsciência, desmaiamos. Por isso é que sempre que utilizarmos o oxigênio, precisamos retirar o dióxido de carbono porque ele é nocivo ao nosso organismo. E finalmente, o nosso sistema respiratório também tem a função de funcionar como uma barreira imunológica. Ou seja, defende o nosso organismo contra a invasão de micro-organismos patógenos. Sempre que haver algum tipo de bactéria nociva ao nosso organismo no ar que inalamos, o nosso organismo vai, na verdade, defender, vai, na verdade, retirar. Por isso é que muitas das vezes, quando estamos sobre o ar atmosférico nocivo, se inalarmos, automaticamente a gente vai tossir. A gente não vai preparar esse momento, vai ser um momento automático. Ou seja, é o nosso organismo se defendendo contra um elemento nocivo ao nosso corpo. Também é necessário que a gente faça referência dos elementos que se encontram aqui no nosso mapa, apesar de que muitos deles já foram mencionados aqui. Na aula de hoje, a gente não somente abordou sobre o conceito de sistema respiratório, mas abordamos também sobre as funcionalidades, sem esquecer os componentes. Componentes estes que nós vamos fazer questão de voltar a mencioná-los. Inicialmente, cavidade nasal, que também é chamado de fossas nasais. Posteriormente, a região da faringe. A seguir, mais abaixo, a região da laringe. Posteriormente, o órgão tubular, sob a forma de um tubo, que é, na verdade, a traqueia.
que se vai subdividir, dando origem aos dois novos órgãos, que são os brônquios. Estes brônquios que se vão ramificar, dando origem aos bronquíolos, não é? Bronquíolos que são estes sob a forma de raízes, que também foram já mencionados anteriormente no slide. Estes bronquíolos vão se conectar aos alvéolos presentes nos pulmões. E estes pulmões que, na verdade, serão os elementos primordiais ou principais do processo respiratório. Desta feita, eu vou pedir aos estudantes que, por favor, anotem a tarefa. A tarefa é essa que é formada por 3 questões. Inicialmente, o que é o sistema respiratório? Acredito eu que todos os estudantes estão em condições de poder responder essa questão. E, posteriormente, eu vou pedir aos estudantes que citem os órgãos que constituem o sistema respiratório, que também foram aqui mencionados. E, para terminar, eu vou pedir que descrevam as funções. São inúmeras funções do sistema respiratório que eu vou pedir que também sejam mencionadas aqui. Foi um prazer dar aula para todos vocês. Eu espero que tenham compreendido. Quero a vossa presença na próxima aula e que Deus abençoe todos nós. Estamos juntos.